Meu amigo e minha amiga, existem muitas histórias bonitas que você com certeza já ouviu na sua vida. Existem muitas histórias reais que são histórias maravilhosas de se ouvir. Mas nenhuma história que você e eu, que nós tenhamos ouvido na nossa vida, por mais bela, por mais maravilhosa que seja, se compara à maior de todas as histórias. E observe que eu não estou falando história, eu estou dizendo história, porque história pode ser e é uma fantasia, uma imaginação de alguém que conta. Mas história, com H-I-S-T-O-R-I-A, história é algo verídico, é algo real. E a história maior, mais bela, a história mais maravilhosa que existe, é a história da vinda do Filho de Deus a este mundo. João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, a maior história que existe, a mais bela história que existe, que pode ser contada, é uma história de amor, e é a história do maior amor. Um amor que não há palavras para descrever. Apenas é descrito como de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele foi capaz de enviar o seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus para se tornar um de nós. Ele desceu da sua glória e veio a este mundo viver. Ele nasceu do ventre da Virgem Maria, foi um recém-nascido, foi uma criança, foi um jovem. Quando se tornou um adulto, foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Foi tentado pelo diabo por 40 dias no deserto e não pecou. E por cerca de 3 anos e meio, ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu, ele fez obras maravilhosas e depois morreu na cruz no nosso lugar. Sim, ele morreu. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, em nosso favor. Só isso? Não. Ao 3º dia ele venceu a morte. Olha que história maravilhosa. Que história bela. Não existe história tão linda como a história do Filho de Deus, que está nas páginas das Bíblias, que estão aí espalhadas por este mundo, nas casas, ao alcance de todos. A história da vinda do Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, nos é lembrado em todas as Escrituras Sagradas, no livro santo de Deus. Em Romanos, capítulo 5,
versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta história é cheia de detalhes maravilhosos. E este é mais um detalhe, que nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. Nós não merecíamos o amor de Deus. Ele nos amou sem nós merecermos. Porque todos são pecadores. Todos pecaram. Todos mereciam o inferno, a condenação eterna. Mas Cristo veio e pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, nós vemos que Deus deseja que todos sejam salvos. Ele continua desejando que todos alcancem a salvação. Admoesto-te, pois, antes de tudo, Paulo escrevendo aqui a Timóteo, ele diz, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja que Jesus Cristo é o mediador, é o único mediador. Há um só mediador. Só há um entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Ele é Deus e ele é homem. E ele pagou o preço pela nossa salvação. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, deseja que todos aceitem a salvação que ele conquistou para todos nós. Nós podemos ver também aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito, dizendo, a partir do final do versículo 13 do capítulo 2, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Veja aqui outro detalhe. O Senhor Jesus, ele deu a si mesmo para nos purificar, para nos remir de toda a iniquidade. É possível viver uma vida de santidade, de santificação, agradando a Deus. É possível fazer parte de um povo zeloso de boas obras. É possível largar o vício. É possível largar o pecado. É possível abandonar a mentira, a inveja, a prostituição, a traição, a infidelidade, a maldade. É possível viver longe do pecado, vencer o pecado, vencer a tentação. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele se deu por nós para que nós mudássemos de vida, nos tornássemos novas criaturas. Que detalhe maravilhoso desta história. E eu termino lembrando o que o apóstolo João ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus
enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Veja aqui um outro detalhe desta história. É que ela nos ensina que devemos amar os outros, amar os nossos irmãos, porque Deus é amor. Enfim, eu falei um pouco só desta história, mas se você quiser conhecer a fundo esta história, leia a Bíblia. Leia, conheça o Novo Testamento, se envolva com Jesus Cristo. Esta é a história que vale a pena conhecer, a história real, verdadeira e que nos dá a vida eterna, nos dá a salvação eterna. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.